Jonathan Goforth não foi apenas um missionário, ele foi um verdadeiro gigante da fé. Um homem que enfrentou desafios inimagináveis com a coragem de quem sabia estar sob os cuidados do Deus Todo-Poderoso. Nascido em uma fazenda no Canadá, ele cresceu com o coração voltado para o evangelismo, determinado a levar as boas novas aonde quer que Deus o conduzisse. Quando criança, desejava ser a criança predileta de Deus, se dedicando a atividades espirituais. Ao lado de sua esposa Rosalind, Jonathan embarcou rumo à China, um campo missionário cheio de dificuldades e perigo, mas com uma vida ancorada na oração e uma visão de almas que poucos ousavam ter, ele não recuou diante das tragédias pessoais ou das adversidades. Perdeu filhos, enfrentou perseguição e sobreviveu à feroz revolta dos Boxers. Contudo, nem mesmo a escuridão mais profunda conseguiu apagar o brilho de seu ministério. Com o coração inflamado pelo avivamento, Jonathan buscou o poder do Espírito Santo de forma incansável, levando essa chama para igrejas e vilarejos, inspirando cristãos a experimentarem uma fé vibrante e transformadora, até mesmo quando perdeu a visão. Sua paixão por pregar permaneceu intacta mesmo diante das dificuldades. Ele continuou proclamando o Evangelho com convicção, como se cada sermão fosse sua última oportunidade de compartilhar o amor de Deus. Jonathan Goforth viveu como um verdadeiro herói do reino de Deus, um homem que não mediu esforços, não poupou lágrimas e não conteve sua fé. Sua história é um convite para todos nós, confiarmos plenamente no Senhor, abraçar o chamado e deixar que Deus faça o impossível por meio de nós. Jonathan Goforth, o sétimo filho de um imigrante de Yorkshire, cresceu em uma fazenda humilde nos arredores do Canadá. Embora seu pai fosse distante da religião, devido ao trabalho árduo, foi a fé serena e a devoção de sua mãe que plantaram as sementes do Evangelho em seu coração. Ela o incentivava a ler salmos e frequentar a igreja, que se tornou um alicerce espiritual nos primeiros anos de sua vida. Ainda na escola, Jonathan passava horas admirando o grande mapa mundi, imaginando as vidas e desafios das pessoas ao redor do mundo. Essa curiosidade cresceu no ensino médio, quando foi impactado pelo estudo bíblico liderado pelo reverendo Cameron. Inspirado, começou a caminhar regularmente até a igreja de Cameron, onde em um momento de entrega profunda, decidiu comprometer sua vida a Cristo. Convicto de sua missão, Jonathan persuadiu colegas e até professores a entregarem suas vidas a Cristo. Decidiu então tornar-se um ministro presbiteriano. No entanto, sua visão foi ampliada pela eloquência de George Mackay, que desafiava jovens a se tornarem missionários na China. Nesse momento, Goforth percebeu que não estava destinado ao conforto de um pastorado em sua terra natal, mas sim ao campo missionário entre os chineses. Determinado, Jonathan devorava livros sobre missões e, enquanto estudava no Knox College, colocava em prática seu ardor evangelístico. Ele enfrentava os lugares mais sombrios de Toronto, distribuindo folhetos em bordéis, evangelizando em casas de jogos e orando pelas crianças de rua. Em 4 anos, visitou todas as casas em um bairro de favelas, onde até a polícia hesitava em entrar. Apesar de sua coragem, Goforth enfrentou zombarias no início do Knox College, devido a seus modos simples e paixão evangelística. Mas com o tempo, seus colegas não apenas o respeitaram, como também se tornaram aliados em sua visão missionária. Durante o 3º ano de faculdade, conheceu Rosalind Smith, uma talentosa artista de uma família rica. Apesar da oposição inicial da mãe de Rosalind, o casal perseverou em sua união. Com Rosalind,
escolhendo a missão de Deus ao lado de Jonathan, acima do conforto de sua posição social. Quando a oportunidade de ir à China parecia impossível, Deus usou os colegas de Goforth que prometeram apoiá-lo financeiramente. Jonathan e Rosalind embarcaram rumo ao desconhecido, enfrentando uma jornada difícil até Xangai, onde começaram sua preparação, incluindo o desafiador aprendizado do idioma chinês. Com o coração ardente, Jonathan proclamava o Evangelho a todos que cruzavam seu caminho. Ele confiava na palavra de Deus, preferindo usá-la diretamente em suas pregações, ao invés de confiar em sua própria eloquência. As respostas vieram de forma impressionante, com confissões de pecados e profissões de fé entre os chineses. Mesmo diante de tragédias pessoais como a perda de seus filhos, Gertrude e Donald, Goforth permaneceu inabalável. Ele escreveu à família em meio à dor, dizendo: "Todas as coisas cooperam para o bem." Oramos para que essa perda nos capacite ainda mais a proclamar Cristo aos milhões que perecem. Avançando de vila em vila, muitas vezes a pé, Goforth pregava com convicção e humildade, estabelecendo igrejas e inspirando vidas. A oposição e o perigo eram constantes, mas sua fé, sustentada pela oração, o fortalecia. Quando enfrentou dificuldades no aprendizado da língua, clamou a Deus por um milagre. Respostas vieram rapidamente, pois no exato momento de sua oração, uma reunião especial intercedia por ele. Finalmente, em 1895, os Goforth estabeleceram-se em Changte, onde enfrentaram desafios como inundações devastadoras, mas viram um campo missionário florescer. Jonathan Goforth era um homem que vivia de joelhos, demonstrando que a fé, a oração e o sacrifício rendem frutos eternos. Sua vida foi um testemunho vivo de que Deus pode fazer maravilhas com um coração inteiramente consagrado a Ele. Jonathan Goforth e sua esposa Rosalind dedicaram suas vidas à pregação do Evangelho na China. Ambos trabalharam incansavelmente, atingindo multidões com a mensagem cristã. Sentindo suas forças se esvaírem, oraram por um evangelista local, e no dia seguinte, Wang Fulin, um ex-viciado em ópio convertido, apareceu oferecendo seus serviços. Wang, um contador de histórias experiente, pregava com urgência, e muitos foram convertidos através do seu ministério. Enquanto Jonathan pregava para os homens, Rosalind falava às mulheres, alternando para permitir que ambos descansassem. Em 1897, os Goforth mudaram-se para uma nova casa no estilo ocidental e, preocupados com a possível barreira cultural, decidiram abrir sua casa para visitas, aproveitando essas ocasiões para evangelizar. A vida missionária foi marcada por tragédias pessoais. Em 1898, sua filha Grace morreu de complicações da malária, seguida por seu filho Paul, que contraiu sarampo. Exaustos, os Goforth também adoeceram gravemente. Em 1900, Florence, outra filha, faleceu de meningite. No mesmo ano, durante a revolta dos Boxers, eles enfrentaram perigos mortais, mas acabaram escapando milagrosamente. De volta ao Canadá para a recuperação, Jonathan começou a pregar sobre missões, confrontando o ceticismo teológico da época. Retornando à China, ele planejou um projeto evangelístico em Henan, enfrentando desafios com um estilo de vida itinerante. Apesar das dificuldades, sua devoção era evidente em seus hábitos diários, longos estudos bíblicos e pregações constantes. Em 1906, Jonathan testemunhou um grande avivamento na Coreia, onde a oração coletiva trouxe transformação espiritual. Inspirado, ele compartilhou a experiência na China, promovendo reuniões intensas de oração e confissão de pecados. Em 1908, liderou encontros que resultaram em avivamentos extraordinários com congregações inteiras clamando por arrependimento e renovação. Goforth acreditava firmemente que os eventos do Pentecoste representavam o cristianismo normal planejado por Cristo e que o poder divino deveria estar presente em toda a era. Ele afirmava que a obra de Deus
nunca dependia de força humana, mas do Espírito Santo. A história de Jonathan Goforth é uma narrativa repleta de fé, perseverança e sacrifício. De origens humildes no Canadá, até seu impacto como missionário na China, ele exemplificou um compromisso inabalável com o chamado de Deus. Sua vida é marcada por desafios e milagres que testaram sua fé e moldaram seu legado. Desde cedo, Goforth sentiu o peso das dificuldades. Criado em uma família numerosa, dividia seu tempo entre os estudos e o trabalho árduo na fazenda. Mesmo assim, foi durante esses anos que sua mãe plantou em seu coração as sementes da palavra de Deus. Aos 18, sua experiência transformadora com Cristo o levou ao intenso período de busca espiritual, dedicando horas diárias às Escrituras. Jonathan Goforth viveu uma vida que exemplifica o verdadeiro heroísmo espiritual. Com coragem inabalável e dedicação fervorosa à oração, ele enfrentou tragédias pessoais, perseguições e desafios culturais sem nunca abandonar o seu chamado. Sua prática incansável de evangelismo, mesmo em meio a perigos e perdas, demonstra o que significa uma fé ativa e comprometida. Goforth não apenas pregou o Evangelho, ele viveu o Evangelho, deixando um legado que inspira cristãos a confiar em Deus, buscar o Espírito Santo e se entregar totalmente à obra do Reino. Ele nos lembra que quando nos rendemos ao Senhor, nossas vidas podem se tornar instrumentos para transformar o mundo. Então, se você gostou do vídeo, não se esqueça de compartilhá-lo, deixar o seu comentário, sua sugestão e, quem sabe também, considerar se tornar um membro do canal Teologia para nos ajudar a continuar com esse trabalho. Um obrigado a todos os membros e até o próximo vídeo.